Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e eu peço que os irmãos continuem orando por mim, pela minha família, em nome de Jesus. Bem, graças a Deus. Irmãos, a coisa aqui está boa, viu? Acho que vou pregar umas 2 horas hoje. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, do versículo 23 ao versículo 28. Livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 23 ao 28. Quem achou, diga amém. Quem não achou, irmãos, venha para a EBD, para a Escola Bíblica Dominical, para ficar rápido no gatilho. Já pensou esse grupo todo aqui na EBD? Quem segura essa igreja com esse irmão todo na EBD? O fogo pega num pavio que fumega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo para pegar. Porque crente, discípulo de Nicodemos, que só vê Jesus no domingo de noite, por aí tem muito. Temos que ser discípulos de Cristo, exímios discípulos de Cristo na palavra. Então venha para a escola dominical se alimentar da palavra de Deus. Do 23 ao 28, que diz assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Primeiro e último versículo do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dar-lhe-eis abundância de dias, e lhes mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Eu vou convidar o irmão Alisson para fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus pela primeira parte. Pode pegar o microfone. Pela primeira parte realizada, e pedindo que nos dê uma palavra viva, dinâmica, uma palavra acalantadora para os nossos corações. Irmão Alisson. Pai, nós queremos, Jesus, nesse momento, Jesus, levantar o teu santo nome neste lugar. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado aqui. Pai, nós não temos nem palavras para agradecer tudo que já ocorreu, Jesus. Pai, nós te agradecemos porque mesmo sem merecer, nós temos essa oportunidade de poder te chamar de Pai, de poder te chamar de Senhor, de poder estar aqui te adorando, enquanto muitos não têm essa oportunidade, Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, que os corações estejam abertos, os ouvidos atentos, os olhos fixos, Espírito Santo, sem distração, para tudo aquilo que o Senhor vai falar, irá ministrar, irá mostrar para cada um dos teus filhos aqui presente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus, todos podem sentar. Irmãos, vamos permanecer em reverência, evitando qualquer distração, mas prestando atenção à palavra do Senhor. Eu dividi essa saga, essa história de José em 4 partes. Primeiro, José antes do poço com a sua família. Segundo, José depois do poço como escravo. Terceiro,
José da escravidão à prisão. E quarto, José do poço a governador. Vamos discorrer calmos, serenos e tranquilos, né? Hoje ninguém planta bananeira, dá salto solto, tesoura voadora no espírito. Mas se quiser, fique à vontade, no espírito. Irmãos, antes do poço, José teve uma fase maravilhosa. Foi a maior e melhor fase da vida de José com a sua família, né? Junto da sua família. Amado pelo pai, um jovem especial, muito querido, recebeu uma túnica importante, né? Comprida, de várias cores, uma túnica principesca. Então, era um jovem destacado, muito querido e amado, andava chique, não é? Na rua. Quem não olhava para José com a sua túnica talar? Despertava atenção, não é? A Bíblia não diz, mas vou especular aqui, né? Passava, até as jovens olhavam, né? Assim, olha aqui, que rapaz bonito. Olha as roupas que ele está vestindo. Mas José não estava preocupado com nada disso. Ele estava preocupado em honrar a Deus e obedecer ao seu pai e viver bem com a sua família. José, ele foi filho da oração da sua mãe. A sua mãe era estéril e ela não podia ter filhos. Ela orou muito e pediu a Deus que lhe desse um filho. Então, ele é um filho realmente da promessa, um filho que nasceu de um milagre. O Senhor abriu o ventre da sua mãe, fez fértil e nasceu José. Então, a vida dele com a família, o amor pelo pai, a obediência dele, o temor a Deus, já proclama que ele era um jovem especial e que Deus tinha algo realmente mais além na vida dele, porque ele era diferente dos irmãos. Os irmãos bagunçavam, os irmãos andavam na malandragem, os irmãos andavam na malícia, na mentira, de vez em quando matavam o cabrito do pai, e escondiam, né? Comiam escondido. Mas o pai sabia. Então, o mais velho, Rubem, até desonrou o leito do pai, e tanta coisa acontecia, mas José era temente, era um jovem especial, e por isso o pai o amava muito, não é? Então, de fato, Deus tinha coisas grandes na vida de José, por isso ele foi alvo de ciúmes, ele foi alvo de invejas, não é? Ele foi alvo de conspiração de morte. Os irmãos conspiraram matá-lo. Deus é quem não deixou que ele fosse morto. Mas os irmãos não gostavam dele. Ele chegava, né? Lá vem o sonhador mor, né? Lá vem aquele que quer ser melhor do que nós. Mas José não ligava para isso. E o que ele queria era estar junto dos irmãos normalmente, mas não aceitar os erros dos irmãos. E ele dizia para o pai, quando o irmão errava, quando acontecia alguma coisa errada, ele dizia para o pai, né? Alguém podia chamar ele de X9, né? Delator, não. Ele não comungava com a mentira, né? Ele não comungava com o engano, com os erros. Mas foi uma fase muito boa, quando José, porque como é bom a gente estar junto da família, né? Irmão Boaz ficou na Cairóis, obviamente lá é uma família espiritual, mas quanta falta ele sentiu da casa dele e da família material, né? Certamente. Então, como faz bem a gente estar diante da família, às vezes a família, sempre que aparece na Bíblia família, aí acontece problema, né? Tem problemas e problemas e problemas, algumas brigas, etc., né? Mas mesmo assim é o lugar aconchegante e onde nós queremos estar, juntos com a nossa família. E esse foi um dos golpes, assim, muito cruel em José, quando ele foi separado da sua família, né? Então o pai manda ele ir aos irmãos, ver como estavam, levar algum alimento, e ele consegue achar os irmãos em Dotã. Mas quando os irmãos o viram ao longe, já começaram a conspirar para matá-lo. E quando ele chegou perto dos irmãos, então tiraram a sua túnica, né? Tinham muitos ciúmes
daquela túnica de José. Então despiram-lhe daquela túnica e jogaram-lhe num poço, numa cisterna vazia. E eles iam fazer isso, mas Deus não deixou que acontecesse. E por providência vai passando uma caravana de mercadores e eles resolveram vendê-lo. Então o tiraram do poço para vender. Eu estou enfatizando aqui muito o poço, propositalmente. Lançaram no poço, ele era livre. Quando tiraram do poço, ele já era escravo. Então lhe tiraram do poço e venderam. Uma das coisas mais difíceis foi ser vendido pelos seus próprios irmãos. Porque ser vendido por um estranho era compreensível, mas pelos seus próprios irmãos de sangue. Tiraram a sua liberdade, tiraram a sua alegria, tiraram os seus sonhos, tiraram a sua esperança. E lá vai ele agora acorrentado, de coração partido, um jovem que vestiu uma túnica linda, chique, agora vai semidesnudo, descalço, pelo deserto, acorrentado, sendo levado pelos mercadores, e agora ele era uma mercadoria. E se ele caísse, era chicoteado. Ele agora não tinha mais valor nenhum a não ser monetário. Mas acabou a dignidade de José, né? Acabou a honra de José. E os irmãos voltaram e mentiram para o pai. Fizeram uma tramóia com sangue de cabrito e entregaram a túnica manchada de sangue. Achamos essa túnica na estrada. Seria de José? E fizeram o pai amargar. Jacó amargou em fel, porque ele amava muito o seu filho José. Era o primeiro filho da esposa que ele mais amava, que era Raquel, e Jacó não quis ser consolado. Causaram uma tristeza tamanha ao pai. E agora José, depois chega no Egito, ele é vendido para Potifar, né? De mão em mão. Primeiro vendido para os ismaelitas, e agora vendido para Potifar. Ele passa de mão em mão, e Potifar colocou em sua casa, mas Deus estava ali com ele o tempo inteiro. José ficou distante de parentes, José ficou distante de pessoas que amavam ele, mas Deus nunca o abandonou. Mesmo escravo, sendo chicoteado, sendo maltratado, sem vestimenta, porque o escravo, ele não se vestia da cintura para cima, e nem calçava sandálias. E mesmo desvalorizado, Deus estava com ele, e tanto é que onde ele ia e colocava a mão, as coisas fluíam e prosperavam, e Potifar viu isso. Disse: que rapaz especial, ele planta e a planta não morre, e cresce a árvore e dá muito fruto. Ele faz um jardim e fica bonito, ele cava um poço e sai água. Ele entra na minha casa fica aquela paz, aquela tranquilidade, que coisa boa. E Potifar o colocou sobre tudo da sua casa. José, está tudo nas tuas mãos, menos minha esposa. José, fielmente, ele trabalha para o seu Senhor. O seu Senhor passa muito tempo fora, porque é um oficial de Faraó. E José é o mordomo fiel, que está ali limpando a casa, ajeitando as coisas, cuidando de tudo, na ausência do seu Senhor. Mas o diabo nunca fica satisfeito com o crente prosperando, com Deus abençoando o crente, e lançou a mulher de Potifar para cima dele. Ele foi veementemente assediado por ela durante vários dias. E José tinha a faca e o queijo na mão, porque o seu senhor não estava em casa, e ele poderia muito bem se sair ali, galhardo, mas ele temia o Senhor, obedecia ao seu senhor Potifar, e ele se afastava dela, e ele chegou a dizer assim: o meu senhor colocou tudo em minhas mãos aqui,
E ele disse que eu posso aqui tudo, menos tocar em ti, que é a esposa dele. E como eu cometeria tal mal e pecaria contra Deus? Veja bem, José está preocupado em não pecar contra Deus. O que ele não quer é pecar contra o Senhor. Mesmo sendo escravo, mesmo longe do pai, da sua terra, no Egito, ele não quer pecar contra Deus e ele não peca, ele se segura. José tem caráter, José tem personalidade, José tem uma fé firme e forte, José tem estabilidade. José, ele é convicto do que ele quer. Ele se decidiu, ele decidiu ser fiel a Deus, servir ao Senhor, ele entregar-se a Ele completamente e não queria nada com o mundo. Porque ele era um jovem crente, salvo, podemos dizer assim. Mas nada está tão ruim que não possa piorar. Então, quando a mulher de Potifar agarrou ele, segurou nas suas roupas para forçá-la a deitar-se com ela, então ele se desvencilha das roupas e foge seminu. E ela fica com as roupas de cima dele, e ela ficou tão irada, e veja como o diabo é. Aquela fala mansa e carinhosa: olha, José, vem para cá, deita comigo. Agora tornou-se ferrenha inimiga dele. Olha aqui esse hebreu que o meu marido trouxe para cá. Ele quis me forçar a dormir com ele, a deitar-se com ele, e eu gritei, e ele fugiu. Então caluniou José. José foge para não pecar, mesmo assim, ele vai ser preso. Ele vai ser condenado à prisão porque não quis pecar contra Deus. E de fato Potifar lhe colocou na prisão de Faraó. Não tinha como ele sair mais dali. Aquela prisão não tinha como sair dali. Era para século sem fim. Amém. Mas Deus, Ele está no controle de tudo. Deus guia a história. Deus é quem faz a história. Deus é quem escreve capítulos da história. Deus é quem muda as coisas, porque é soberano e faz o que Ele quer. José não sabia, mas o Senhor estava guiando ele para uma grande obra. A questão é que José só contemplou as promessas, as coisas boas. Teve sonhos, né? Dos feixes dos irmãos se prostrando para ele, do sol e a lua se prostrando para ele, e as estrelas, né? Maravilhosos. E José, esse sonho vai se cumprir na minha vida. Mas antes do sonho, tinha um processo difícil para passar. E Deus não disse a José tudo, só disse o lado bom para ele, né, segurar-se ali. Porque se Deus falasse: olha, José, tu vai passar por isso, ele ia fugir. Não, Senhor, não quero. Mas Deus ocultou para que ele não fugisse, não rejeitasse. E ele estava só com os sonhos, só com as coisas boas, né? Mas antes da bênção tem o processo. Antes de Deus exaltar alguém, Deus humilha. Antes do Senhor levantar alguém, Ele reduz a pessoa. Muitas vezes a nada, porque José tornou-se um nada. Ele era um príncipe, filho de príncipe, mas Deus tornou ele um nada, numa terra estranha. Então muitas vezes, antes do Senhor levantar alguém, primeiro Ele humilha, para que esse alguém saiba que não é nada, e que precisa de Deus e depende dEle. E só quando aprende a lição, só quando sabe que só Deus na sua vida é que Ele faz prosperar, aí o Senhor levanta, aí o Senhor ergue. Então o Senhor fez José descer ao pó, mas depois ia levantá-lo para uma grande obra. A dificuldade é que muitos crentes só querem a parte boa, não quer a parte difícil, não quer o processo. Você tem que passar pelo processo também, pela prova também, pelo estreito também, pela água, pelo fogo, mas Deus vai estar com você. Ele não vai abandonar você, Ele vai estar guiando a história, guiando a sua vida. Ele não lhe abandona, Ele continua sendo Deus. As coisas podem estarem difíceis,
Pode até parecer que você foi derrotado, você não foi derrotado. Aleluia. Os inimigos podem até fazerem festa, churrasco. Nós vencemos. Eles não sabem que Deus vai levantar José do pó e vai colocar acima de todos eles. Foi para a prisão, e na prisão o Senhor continuou com ele. Não demorou para o carcereiro ver que ele era um jovem especial, cheio de graça e de virtude. E o carcereiro, coisa tremenda, colocou tudo na mão dele. Olha, José, está tudo na tua mão, não vou me preocupar com nada, administra aí, só me dá o relatório. E José tornou-se o administrador, o carcereiro auxiliar da prisão. E a prisão prosperou. Não dá no texto, mas pelo que a gente conhece do poder de Deus, então os presos foram abençoados, o carcereiro foi abençoado, problemas que haviam foram resolvidos, porque José estava ali. Quando o servo de Deus chega no lugar, pode estar ruim como for, mas se ele tem graça, se ele tem virtude, se ele tem o Senhor na vida dele, tudo muda, as coisas mudam. Se havia guerra, vem a paz. Se havia trevas, vem a luz. Aleluia. Creia nisso. Você no seu trabalho é uma bênção. Você no seu trabalho tem levado paz. O seu patrão, que se acha muitas vezes o tal, tem sido abençoado por sua causa. Porque Deus é com você. Aleluia. Agora veja que coisa interessante. Aí o Senhor Deus vai incomodar quem? Faraó, o monarca do Egito. É ele que o Senhor vai incomodar, vai tirar-lhe o sono, vai deixar ele perturbado, porque ele teve um sonho, né? Ou dois sonhos em um. E os seus sábios, o Egito era uma potência em ciência, em religião. O Egito era uma potência em tecnologia do seu tempo. É só ver as construções que eles fizeram. Então tinha muita gente sábia ali, entendida, que se achavam os tais. O Egito, no tempo de José, era a maior potência. E quando o faraó chamou os seus cientistas, os seus literatos, os seus místicos, seus encantadores, aqueles que se vestiam com linho, aqueles que estavam sempre se gabando da sua sabedoria, e quando o faraó os chamou para interpretar o sonho, então ninguém sabia. Ficaram ali completamente desmoralizados. Aí o Senhor faz o copeiro lembrar de que ele esteve na prisão, e um jovem ali diferente, cheio de graça, muito especial, interpretou o sonho dele e do padeiro, e assim como ele interpretou, se cumpriu à risca. Então o copeiro vai a Faraó e diz: olha, Faraó, me lembrei agora dos meus pecados. Na prisão, um jovem interpretou o meu sonho do padeiro, e assim como ele previu, se cumpriu. A sua mão, Faraó, foi da forma que ele disse. E Faraó disse: manda chamá-lo, manda buscar esse jovem, eu quero conhecê-lo. Interessante que quando a comitiva chegou para buscar José na prisão, ele estava no poço. A palavra aqui é bor, poço, cisterna de água. Mas pastor, como é que ele estava na prisão e a palavra é poço?
nada de estranho. Na prisão também tinha poço para os presos beberem água. E José estava lá dentro do poço. Não se sabe se fazendo alguma coisa, consertando alguma coisa, ou trabalhando, ou cavando mais. O que se sabe é que alguém chegou e disse: José! Pois não! Sobe, porque o rei quer falar contigo. Vem logo, não demora. Eu estou aqui trabalhando. Não pode esperar. É a hora do rei, corre. E José sai do poço para ser governador do Egito. Ele sobe, ele é barbeado, ele é bem vestido, bem tratado, e vai entrar diante do rei com honra. Não eram todos que entravam diante do rei, do monarca, de Faraó, que se achava um Deus na terra. Não eram todos que encaravam ele frente a frente. Mas Deus mostrando quem ele é. Mostrando que os seus planos não podem ser frustrados. Levantou José do poço na prisão para ir diante de Faraó. E José esteve em pé diante dele, e ele disse: tive um sonho, meus sábios não souberam interpretar. Pode interpretar, se Deus me der, se o Senhor me der interpretação, vou interpretar. E Faraó contou o sonho. Ele não só interpretou, mas deu conselhos sábios de administração. Coloca superintendente Faraó nas províncias do Egito para juntar muito trigo, enquanto há fartura, antes da fome, para que o Egito possa salvar o mundo de então, e pessoas não venham a morrer. Agora vejam o plano de Deus. Levou José para o Egito, para que José fosse profeta do Senhor, diante de Faraó, dizendo o que ia acontecer, e ele dizer o que Faraó deveria fazer. E Faraó ficou tão maravilhado que disse assim: quem mais eu vou colocar nesse cargo se não for esse homem? Você! É você que vai estar aqui na frente, que vai supervisionar, que vai administrar, que vai comandar, que vai fazer. É você. Toma aqui o meu anel. Você está só abaixo de mim. Abaixo de mim. Abaixo de você está todo o Egito. Todos vão ter que obedecer e se prostrar diante de você. Todos vão se prostrar diante de você. E naquele momento, toda a corte, quando o Faraó deu o seu anel a José, toda a corte se prostrou diante dele. José agora era o segundo homem mais poderoso do mundo. E alguém que Deus ia usar grandemente para uma grande obra, não só salvar o Egito e o muro da fome, mas também salvar a sua família da fome, que estava na terra de Canaã, e a terra estava na seca, e José mandou levá-los para o Egito para alimentá-los e cuidar deles ali. E aquele que os irmãos venderam ao Egito, agora estavam ali para cuidar deles. E veja que coisa interessante, quando José viu os irmãos, a princípio ele ficou turbado pelo que os irmãos fizeram, mas eu disse: José, quem é você? Eu mostrei a você, eu te reduzi à expressão mais simples. Você não é nada, e o que aconteceu foi porque eu quis trazer você para cá assim. Perdoe os seus irmãos. E José perdoou os seus irmãos. Que coisa maravilhosa! Porque se ele fosse vizinho do Egito, mas não tivesse perdoado os seus irmãos, tinha perdido a guerra, perdido a virtude. Mas o mais maravilhoso não foi o cargo, foi o perdão que ele deu aos irmãos que lhe venderam. O seu coração estava livre, o seu coração estava feliz, alegre. Ele podia orar, ele podia buscar ao Senhor, ele podia contemplar a Deus, porque não tinha peso com ele. Aleluia, aleluia.
Que lição para nós maravilhosa, porque se tem uma coisa que nós não sabemos fazer é perdoar. Deixa eu dizer isso aqui em gênero, número e grau. Se tem uma coisa que nós sabemos fazer é perdoar, mas Deus nos capacita. Nós pedimos: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Senhor, acalma o meu coração. Senhor, trabalha no meu coração. Senhor, tira o que não te agrada. E o Senhor diz assim: eu te dou, eu te dou, eu te dou. Eu te ensino a amar, eu te ensino a perdoar. Aleluia. Oh, aleluia. Como é bom quando nós aprendemos isso. Olha, irmãos, tantas vezes o crente é lançado no poço. Às vezes o crente está cheio de sonhos, cheio de esperança, né? Como José estava antes, pensando no futuro promissor, e quando menos espera é jogado no poço. E agora, tudo que ele estava vislumbrando escureceu, porque ele ficou ali numa cisterna escura durante muito tempo, e meditando: Senhor, o que vai ser de mim agora? Quem sabe, e eu creio que ele perguntou a Deus muitas vezes: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? E às vezes nós perguntamos, quando estamos com dificuldade, perguntamos: Deus, por quê? Eu estou fazendo as coisas certas, eu estou procurando acertar, eu te sirvo, eu temo ao Senhor, eu te obedeço, e por que acontece isso? E Deus não responde, porque Ele tem um plano maior depois na sua vida. Depois Ele vai dizer o porquê. Nesse momento tem que crer, tem que confiar no Senhor, tem que continuar honrando Ele, tem que continuar crendo que Ele é fiel. Oh, aleluias. E é possível que você tenha aqui hoje porquês. Por quê? Por quê, Senhor? E Ele não está respondendo, não tem problema. Faça como Abacuque, fique na torre de vigia e aguarde a palavra dEle, mas não se precipite, não tome nenhuma atitude precipitada, não tome decisões por você mesmo, vai dar errado. Confie no Senhor, espere por Ele. Ele vai responder a resposta, Ele vai consolar o seu coração. Quantas vezes somos lançados no poço e tendemos a perder a esperança? Agora acabou, agora não dá mais. Eu pensei que ia dar tudo certo, mas olha a minha situação. Agora sou um escravo. Por que Deus deixou isso acontecer? O bom em José é que ele continuou crendo em Deus. Alguns hoje desistem. Alguns, por uma coisa tão pequena, não quero ser mais crente não. Por uma coisa tão pequena, não vou mais à igreja não, porque Deus não está me vendo, não está olhando para mim, eu oro, Ele não responde. Pare com essa fraqueza, pare com essa oscilação. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a convicção dos fatos que se esperam. Fé é fundamento sólido, fé é firmeza. Você entra no quarto escuro, totalmente escuro, procurando o gato preto, totalmente preto, e você sabe que o gato não entrou lá, mas você acha o gato. Isso é fé, é vislumbrar o impossível. Aleluia. Alguém jogou você no poço? Não tem problema, continue crendo e orando, buscando ao Senhor. Alguém vendeu você como escravo, não tem problema, continue orando, buscando ao Senhor. Não saia da presença dEle, não se precipite. Você está de mão em mão, não tem problema, deixe, Deus está trabalhando em você. Se Ele quer amassar você, quem impede? Se Ele quer reduzir você e lhe dar lições, quem impede? E às vezes Deus faz isso para o bem do crente, porque nós tendemos a nos exaltar, aí Deus nos humilha. O apóstolo Paulo, quando contou as visões que ele teve, ele falou assim: para que eu não me exaltasse com a grandeza das revelações que eu tive, Deus colocou meu espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear.
Então, muitas vezes, para o crente não se engrandecer, ele coloca um espinho na carne para salvá-lo, porque aquilo salvou Paulo da soberba, aquilo salvou Paulo do orgulho, para ele não dizer que ele era especial, melhor que os outros, não. Especial é Deus, grande é Deus, fantástico é Deus. Aleluia. Para que desespero? A fé de tanta gente hoje é tão esquitempere, né? É tão volátil, muda tão fácil. Quando o salmista diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se, mas permanece firme para sempre. Esses são os que confiam no Senhor. Alguém pode ter jogado você no poço e vendido você como escravo, mas Deus vai te tirar do poço e vai fazer de você governador. Alguém te jogou lá e te reduziu a nada, mas Deus vai levantar você do poço onde você está. E pode ser que você esteja no poço agora. Ah, pastor, eu estou no poço e o poço é fundo. Estou no fundo do poço, estou desanimado, estou sem esperança, estou com vontade de desistir até da vida. Não faça isso. Deus está com você no poço. Está escuro, está, mas o Senhor está com você aí. Aleluia. Aleluia. Continue crendo no Senhor, confiando no seu Deus. Ele é fiel, não te abandona. No tempo certo, no momento certo, na hora certa, Ele vai mandar alguém te chamar. José, Mauro, João, está ouvindo, João? Estou aqui no poço. O rei mandou te chamar. O rei quer falar contigo. O rei quer uma audiência contigo. Tem algo para você. Sobe, sobe, sobe. Vem. Aleluia. É para quem crê. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Tudo é possível ao que crer. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Continue buscando ao seu Deus, você não perde nada, só ganha. Já ganhou muito, ganhou a salvação, ganhou o céu, ganhou paz, ganhou alegria, ganhou liberdade. E a vida eterna te espera daqui a pouco, quando Cristo vier buscar a igreja. Vamos ficar de pé. Toda sua vida cuido eu. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite memorável. Irmãos, eu vou para casa com saudade, mas sentindo o gostinho do céu, o gostinho do céu. Que o Senhor nos dê uma semana próspera, abençoada na presença dEle. Pai Santo, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é benigno, é maravilhoso. O Senhor é bom, uma fortaleza nos tempos de angústia e de tempestade. O Senhor é o nosso castelo forte, alto, o nosso protetor, o nosso gorrel, o nosso resgatador. Oh, aleluia. O Deus presente que está acima dos céus, mas que se compraz em estar com o seu povo e está presente neste lugar. O Deus acessível, a quem nós podemos tocar pela fé, que nós podemos adorar, nos prostrar com alegria e com prazer, Senhor amado.
Obrigado pela graça maravilhosa e o transbordar do amor, do ágape que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela tua igreja, Deus amado, que tem marchado vitoriosamente na terra, não tem cedido, não tem declinado nem para a direita, nem para a esquerda, mas tem olhado para o alvo, Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Oh, aleluias! Continua, Deus, enchendo, transbordando o teu povo, Senhor, dando virtudes, autoridade dos céus, dons do Espírito, fruto, Senhor amado. E que o teu povo seja, Senhor amado, a voz profética do Senhor, a voz proclamadora do Senhor aqui na terra e chegue em todos os lugares. Agora leva o teu povo em paz para os seus lares. Dá-nos uma semana maravilhosa, próspera, Senhor amado. E eu creio que tu estás tirando crente do poço, gente do poço nessa noite. Alguém entrou aqui no poço, mas vai sair agora fora dele. Oh, aleluias! Eu creio que tu estás levantando hoje, Senhor crente, exaltando para a glória do teu nome, para mostrar que tu és Deus da vida dele. Aleluia! Obrigado por tudo. Eu te peço essas bênçãos, também agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus e o nosso amor em Cristo seja com a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus, nossa divisa, nosso lema anual, e vamos encerrar com saudade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Após a oração silenciosa poderemos sair.